meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo, dando sequência ao nosso curso sobre SARS, que por sinal já está chegando no final. Falaremos sobre criação de variáveis. Na realidade, vamos finalizar esse tema. Na realidade, gente, a criação de variáveis, a gente tem infinitas formas, infinitos comandos, de acordo com a nossa necessidade que a gente pode utilizar. Só que aqui, o que eu dou para vocês é uma base, é uma forma de vocês saberem caminhar sozinhos daqui para frente. Então vamos lá? Mas depois da vinheta, como sempre. Dei uma notinha aqui, mas vamos lá. Criando variáveis, parte 2. Hoje a gente vai falar sobre um comando que é muito utilizado para a gente criar condições, que é o comando ifThen, que é um comando condicional ifThen. Então, como é que seria a estrutura desse comando? É muito simples. É o if, aí depois, se você dá o if, você coloca a condição que você quer, e o then. Depois do then, vai vir o quê? Vai vir a criação da sua variável nova, o resultado daquela variável de acordo com a condição que você impôs. Então, é o que está escrito aí. Se essa condição, se as variáveis do seu banco estão dentro dessa condição que você impôs, aquelas que estão dentro vão permanecer na nova variável que você está criando. Vamos pegar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Então, olha só. Então, por exemplo, a gente tem um banco que a gente quer criar, o CARS2. Ele vai vir a partir do sashelp.cas. Acho que vocês não estão mais aguentando eu falar isso, né? Mas vamos lá. E aí, agora vem o comando if. Então, se a variável, veja bem, a variável msrp é a variável que eu tenho. A partir dessa variável, eu quero criar uma nova que vai chamar coach_group. Então, olha só. Se essa variável que eu já tenho, msrp, ela for inferior a 30.000, then coach_group, que é a variável que eu vou formar, é igual a 1. Se msrp for superior a 31, then o coach_group vai ser igual a 2. Veja bem, na realidade, essa variável coach_group é uma variável categórica a partir da variável que eu já tenho, msrp, que é uma variável numérica. Então, eu estou pegando a minha variável numérica e categorizando, usando como ponto de corte esse valor 30.000 aqui, né? E, para terminar o comando, ele quer que mantenha as variáveis keep, model, type, msrp e coach_group, que é a variável que eu estou criando. E aí, quando você roda, olha o que a gente tem. A gente tem a variável que eu já tinha e o coach_group que foi formado a partir da condição, né, que eu dei. Superior a 30.000, número 2, inferior a 30.000, número 1. Ok? Ok. Então, vamos trabalhar, que aí a gente vai fixar isso melhor. Então, prática 1, nós vamos utilizar o comando ifThen para categorizar uma variável numérica. Na realidade, essa é basicamente a função do ifThen, que a gente vai categorizar a variável, e a gente usa muito por causa disso. Então, nós vamos criar um banco Storm Summary 1 a partir do Storm Summary, que a gente já conhece, nossos velhos bancos aí. Nós vamos manter a variável Season Name, Base, Mini Pressure e Pressure Cat. Nós vamos criar uma variável chamada Pressure Cat, ou seja, categorização da pressão, categorizando a Mean Pressure em dois grupos. Grupo 1, inferior ou igual a 920, e o grupo 2, superior a 920. Só um detalhe, gente, vocês estão vendo que eu estou colocando inferior igual, o outro exemplo foi superior igual, ou seja, não esquecer do igual, né? Uma coisa boba, mas é bom de falar, que se tiver algum valor 920, se você não colocar igual, esse valor vai se perder, essa observação não vai ser utilizada. Nós vamos rodar uma frequência da variável criada, nós vamos printar as 30 linhas para ver se está tudo certinho.
rodar novamente os comandos if then para deletar as palavras faltantes e rodar novamente com para citar. Vamos lá para o SAS? Vamos lá. Bom, eu já criei o banco aqui, gente, eu já digitei na realidade o banco aqui, só para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui para a gente ter maior visualização. Bom, então vamos lá, comando if then. Aqui. Então vamos seguindo aqui. Criar o banco Storm Summary a partir do Storm Summary Win, a partir do Storm Summary. Então aqui, gente, isso aqui a gente também já viu bastante, né? Então a gente sempre tem que voltar, né? Não tem como. Então, através de uma lib name, eu vou criar um atalho, vou pegar minha pasta SAS User, né? Que tem todos os meus bancos lá do SAS. Vou criar um atalho, vou criar uma pasta provisória chamada Storm. Vou dar uma olhadinha no meu banco. Vamos lá, então, vou dar só essa primeira parte aqui. Então, ok, meu banco Storm Summary tem, importante, né, gente? Ele tem 3.118 linhas, com 12 variáveis. As variáveis estão aqui. Na realidade, eu vou precisar dessa base, mini pressure, name, season. Acho que foi só essa que ele pediu, né? Isso. Vamos lá. Aí eu vou printar o banco para poder dar uma olhadinha nele, né? Então, isso aqui é uma receitinha de bolo. Então, eu sempre repito essa parte. Ok, já vi que essa mini pré já tem uns dados faltantes aqui, uns missing. Ok. Fica para fazer. Então, manter. Então, eu vou criar um comando. Eu vou manter as variáveis season, name, base, mini press e press cat. Vou criar a variável press cat, categorizando em 920, 920 superior e inferior. Ok. Então, eu vi que meu banco, né, o meu proc contest, né, deu 3.118 observações e 12 variáveis. Então, gente, olha só, é importante. Eu vou preparar esse meu banco, essa minha variável nova. Mas, uma coisa que é muito importante, que vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. Eu vou criar, veja bem, eu vou criar uma variável chamada pressure. Só que essa variável vem a partir da mini pressure. Eu tenho que conhecer essa variável mini pressure primeiro. Eu tenho que saber aonde eu estou pisando. E como que a gente aprendeu a explorar bem grosseiramente uma variável? Através, no caso a mini pressure é uma variável categórica, né? Desculpa, numérica. Olha aqui, ó, mini pressure, números, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um proc-mins, tá? Proc-mins, Storm Summary, meu banco mesmo original, né? Isso. E vou rodar para ver. Então, olha só. Essa variável, o que mais me interessa aqui é o N. Esse número aqui, ó. Porque, veja bem, esse N, ele está falando o quê? Que essa variável, ela tem 2.922 observações. E quanto que tem meu banco original? 3.118. Então, só por aí, eu consigo perceber que essa variável, ela tem missing. Na verdade, né, gente, se a gente for ver aqui, quando eu fiz um proc print das 30 primeiras linhas desse banco original, eu já vi que a min pressure, que é a variável que eu vou utilizar, ela tem missing. Porém, olha só, é uma coincidência, é uma sorte, vamos dizer assim, que eu, printando só as 30 primeiras linhas, eu vejo que tem missing. Porque, na verdade, gente, esse banco tem 3.000 linhas. Então, se esses missings estivessem lá para 2.000, 1.500 linhas, né, lá na frente, então, assim, eu não ia saber, eu não ia ver, né? Então, por isso que a gente sempre tem que explorar a variável antes de qualquer coisa. Então, só por aqui, eu vejo que ela tem, só rodando o proc-mins aqui, eu vejo que ela tem missing, né, pelo total aqui, não é 3.118, são 2.922 linhas. Então, eu já vi que tem uns missings. Então, eu vou ficar, a variável que eu estou utilizando, ela tem missing. Logo, a variável que eu vou criar a partir dela também terá missings e eu vou ter que ficar atento a isso. Bom, então vamos lá. Então, está escrito aqui, né? O banco original tem 3.118 e minha variável original 2.922. Bom, aí agora eu vou criar minha variável pressure cat. Ah, Cássia, eu poderia tirar esses missing antes de criar a minha variável nova? Sim, poderia. Mas como o nosso foco aqui
é o comando if_then, eu vou ensinar, utilizando esse comando, como é que tira missing. Aí acho que fica mais fácil. Eu só quis chamar logo a atenção para que vocês acostumem a sempre explorar uma variável antes de trabalhar com ela, ok? Bom, então o que ele quer? Ele quer, então vamos lá voltar lá no nosso, ele quer que você crie um Bankstorm Summary 1, mantenha essas variáveis e categorize a variável mini_preview em duas categorias, chamada preview_catch. Então vamos lá. Então eu vou criar o meu Bankstorm Summary 1 a partir do meu Storm Summary. Eu vou manter as variáveis Season, Name, Base, mini_preview e preview_catch. Na verdade, preview_catch é a variável que eu estou criando. Tá, e qual que é a condição de criá-la? If mini_preview é inferior ou igual a 920, then preview_catch é igual a 0. If mini_preview superior a 920, then preview_catch é igual a 1. Então, na realidade, eu tô categorizando, né? E wrong. Só um detalhe aqui, que engraçado, que na apresentação, eles colocaram 1 e 2. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com 1 e 2, eu prefiro 0 e 1. Por quê? Porque isso vai me facilitar lá na frente das análises estatísticas. Eu prefiro trabalhar assim, tá bom? Então, só um detalhe. Então, quando a gente corre esse comando, então, olha só, o banco criado tem 3.118 linhas, obedecendo, né, o banco original que tinha. Tá? Minha preview_catch foi criada, olha aqui, ok. Vamos colocar mini_preview também, né? Ok. Mas olha só de cara eu já estou vendo uma coisa errada aqui. O que é? Olha só, aonde era missing, o que aconteceu? O preview_catch virou 0. Então, ele entendeu que o missing, né, lá o SAS, lá, o comando que eu dei, ele entendeu que o missing era inferior a 920 e categorizou como 0. Então, só por aqui eu já vi um erro. Mas aí volta a insistir. Eu estou vendo esse erro, que o meu missing está nas primeiras linhas, porque se não tivesse, eu não viria. Ok? Então, vamos fazer de conta que a gente não viu isso, né? Mas eu já sei que essa variável que eu criei terá missing, porque a mini_preview tinha. Ok? Bom, então quando a gente printa, então vamos printar um banco, né? Que isso é o que a gente, é a nossa receita de bolo, a gente sempre faz isso. Então o banco está aqui printadinho, bonitinho, né? Estou vendo os missing, printei só as 30 primeiras linhas. E aí eu vou tirar, como sempre, gente, também é outro passo a passo. Criei a variável, o que eu faço? Categorizo. Tiro uma categorizo, não, desculpa. Dou uma explorada nessa variável, fazendo, no caso, como ela é uma variável categórica, eu vou fazer a frequência. Então, beleza, as duas variáveis que eu criei tá aqui, 0 e 1. 0 ficou com 12,35% e 1 ficou com 87,65%. Ok. Bom, mas como eu sabia, né, anteriormente que provavelmente essa minha variável preview_catch teria missing, né, porque a mini_preview também já tinha, o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo a variável, o comando if_then, vou recategorizar, só que eu vou acrescentar um comando para tirar os missing, tá? Ah, Cássia, poderia ter feito isso de uma vez? Sim, poderia. Vocês vão fazer isso de uma vez, inclusive, quando vocês estiverem trabalhando. Eu aqui prefiro fazer passo a passo, porque o nosso objetivo aqui é treinar, né? Então, olha só. Então, a mesma coisa. É o mesmo comando de cima. Vou manter as variáveis. If inferior a 920, preview_catch igual a 0. Mini_preview superior a 920, preview_catch igual a 1. Porém, olha o que eu coloquei. If mini_preview é igual a ponto, que o SAS entende como missing, then delete. Ok, run. Então, eu vou dar um run aqui. Vamos ver. Aliás, eu vou dar o run e vou fazer o quê? Eu vou printar de uma vez o banco, tá? Só pra gente poder ver o banquinho bonitinho printadinho. Olha só o que aconteceu. Acabou os missing. Ele deletou todos os missing. Ah, não, eu poderia dar esse comando aqui, ó, só para vocês verem quantas linhas ficaram, né? Então, meu banco
no lugar de 3.118 linhas, ele agora tem 2.922 linhas. Exatamente o número de linhas que o Mini-Preg tinha. Vocês lembram quando a gente tirou o PROC-MIN do Mini-Preg? Ok. Então, quando você pega somente as variáveis que eu estou trabalhando, olha aqui, ó, acabou os mísseis, acabou o meu problema, né? Ok. Então, olha só. E mantive as 5 variáveis, né, que eu pedi, 1, 2, 3, 4, 5, com menos observações, mas pelo menos não ficou nenhum míssil, tá? E quando eu tiro a frequência dessa categoria, dessa variável que eu criei, aí já dá uma mudada, né? Por quê? Porque vocês lembram que os mísseis ele categorizou como 0, então agora o 0, que era, se não me engano, era 12%, virou 6,47%, porque eu tirei os mísseis, né? Aqui era 12% e virou 6%. Ok, moçada? Então, seria isso que está pedindo essa prática. Vamos falar mais um pouquinho sobre o comando if then. Ok? Então, aqui tá, né, o que a gente fez agora, bonitinho. Bom, agora nós vamos colocar mais uma outra, vamos dizer, consequência, né, do if then, que seria o else. O else significa o quê? If, você coloca a condição que você quer, then, então then é o resultado, else você poderia traduzir como do contrário, se caso não for assim. Então, é uma condição, ou seja, tudo que não tiver dentro da condição que você especificou no if, vai ir para o else. Vamos pegar mais um exemplo para ficar mais fácil de entender. Olha só. Então, eu vou criar o banco data cars, o banco cars2, a partir do saleshelp.cars. If, aquela mesma variável, se MSRP é inferior a 60.000, then, olha a variável que eu estou criando, car type é basic, né? Olha só, agora eu estou trabalhando com uma variável, não expressão 0 e 1, né? Mas um nome mesmo, basic, né? Else car type é igual a luxury. O que é esse else? Luxury. Luxury significa o seguinte, que se o carro fosse inferior a 60.000, esse MSRP, ele vai chamar a car type e vai ser classificado como basic. Do contrário, ou seja, qual que é o contrário? Se for superior a 60.000, o carro vai chamar luxury. Okay? Então, você não precisa colocar se inferior, se superior, igual a gente fez. Tudo que eu quero que não tiver dentro daquela condição vai ser um luxury. Okay? Pode manter essa condição também. Agora, uma coisa que esse slide já está trazendo para nós importante é o seguinte: qual que vai ser o tamanho dessa variável? Então, como eu não especifiquei, como eu não dei o comando, como eu não formatei essa minha nova variável, falando do tamanho que eu quero que ela tenha, o que vai acontecer? O SAS, ele vai seguir o formato da variável da primeira condição que você colocou, do primeiro then que você colocou, né? Então, o basic, ele tem quantos dígitos? 5 dígitos. Então, o luxury também vai ficar com 5 dígitos, olha só. Então, o que aconteceu? O Y saiu fora, virou luxury. Okay? Então, só para chamar a atenção, isso aqui pode parecer um detalhe, pode parecer perfumaria, mas não é. A gente vai fazer exercício, a gente vai ver como que isso é importante. Entendido aqui, gente? Então, só realçando aqui, esse else aqui, ele vai, tudo que não tiver dentro da condição que eu estipulei, vai ir para o else. Tudo que não tiver, não vai ser o basic, vai ser o luxury, no caso, né? E como você não formatou, você não especificou o tamanho da variável, ele vai pegar como base o tamanho da sua primeira categoria, que são 5 dígitos, 5 dígitos. Por isso que o luxury, o Y, saiu fora, tá bom? Então, é o que está falando aqui, né? Seria essa condição. Você dá um tamanho, você dá o nome da variável e coloca o tamanho que você quer. Coloca esse cifrãozinho aqui, indicando o que é caractere e o tamanho do caractere. Ok?
Aqui, ó, se você usar o lente, não vai ocorrer esse problema que ocorreu aqui, ok? Vamos lá, então. Então, olha só. Então, olha só, eu especifico que minha variável que eu estou criando, ela vai ter um tamanho de 6 dígitos, tá? E aí, depois você dá o comando. Aí, o luxury vai aparecer com 6 dígitos e não com 5. Certo, moçada? Vamos fazer mais exercício? Então, vamos lá. Comando ifden para criar variáveis categóricas. Porque você lembra, no exercício anterior, a gente criou uma variável, vamos dizer, numérica, né? Numérica por quê? Na verdade, não é muito bem numérica. A gente meio que categorizou também em 1 e 2. Só que 1 e 2, ele foi visto como uma variável numérica. Cadê? Aqui, 0 e 1, né? O verdinho escurinho aqui é de com relação a número, né? Então, não é muito bem, mas assim, agora aqui não. Aqui a gente vai criar uma variável que a gente vai colocar um nome. A gente não vai colocar 0 e 1, tá? Apesar que eu, particularmente, gosto de trabalhar com números 0 e 1. E depois a parte fazer um dicionário de variáveis. Mas isso aí é outra história. Então, vamos lá. Cria um banco Storm Summary 2, a partir do Storm Summary. Mantém as variáveis base, aquela velha história, né? E nós vamos criar variáveis novas, Ocean e Ocean Code. Cria a variável Ocean Code a partir da variável base. Então, essa variável base que eu já tenho no meu banco original, eu vou usá-la para criar a variável Ocean Code. E Ocean Code será representado apenas pelo segundo dígito da variável base. Cria a variável Ocean a partir do Ocean Code. Então, eu vou criar duas variáveis. A Ocean Code vai ser a partir da base. E a Ocean vai ser a partir da Ocean Code. Vamos lá. Sendo que, se Ocean Code é igual a I, Ocean vai ser Índia. Ocean Code é igual a P, Ocean vai ser igual a Pacífico. Ocean Code é igual a A, Ocean é igual a Atlântico. Estima a frequência das variáveis novas, né? Ocean Code. E print as 30 primeiras linhas do banco. Vamos lá no nosso SAS, para a gente ver o que é para fazer. Então, aqui, ó. Prática 2. Então, nós vamos utilizar o mesmo Bank Storm Summary. Então, eu não vou precisar de fazer o LibName de novo, porque esse meu Bank Storm Summary já está disponível para mim. Mas eu vou printar ele de novo. Vou printar ele aqui, só para vocês entenderem. Vocês ficarem, né, porque uma coisa, gente, é quando a gente tem um banco que a gente está trabalhando com ele o dia inteiro. Então, você meio que acostuma. Agora, como é que a gente está praticando, vocês não tem tanta familiaridade assim com o banco. É bom a gente sempre estar voltando. Então, gente, só para vocês lembrarem aqui, olha só. A variável base, ela é uma variável que ela tem dois dígitos. É uma variável categórica que tem duas letras. E, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês poderem entender, né? A variável code vai ser a partir da variável base, a variável Ocean Code, né? Apenas pelo segundo dígito. Por que ele quer segundo? Porque essa variável base, deixa eu relembrar aqui vocês, olha só, SP, EP, SI, então esse Pzinho aqui, que significa o oceano, né? P de Pacífico, I de Índio, A de Atlântico, então esse S aqui, sul do Pacífico, tá? A primeira letrinha, na realidade, significa a região do oceano, do lado do oceano, né? Mas, na realidade, o peso, então, quando ele quer o Ocean Code, é porque o que ele quer fazer? Ele quer pegar só o código do oceano. E quando ele criar a variável Ocean, a partir da Ocean Code, ele já vai transformar aquele código no nome mesmo do oceano, que é I de Índio, P de Pacífico e assim sucessivamente, tá? Então, eu voltei nisso aqui, só para vocês lembrarem e a gente não ficar assim, muito no automático, né? Então, vamos lá. Então, preparando o banco. Então, eu vou criar um Bank Storm Summary a partir do meu Storm. Eu vou manter as variáveis que precisam Ocean Code. Eu vou 1, 2, 3, 4, vou ter 5 variáveis. E como é que é a variável code? Esse comando a gente já utilizou. Ele quer o quê? Ele quer só o segundo dígito da variável base. Então, olha, substring. O substring é aquele...
O subst é aquele comando que você subtrai. O que ele quer? Ele quer subst. Como é que seria isso? Como é que é o statement desse comando, né? A gente tem o base, que é a variável. Você quer somente a partir do segundo dígito e você quer que a variável tenha o tamanho de um dígito. Se você quer só a partir do segundo dígito e quer só um dígito, na verdade, o que você quer? Só o segundo dígito. Óbvio, né? E é o que realmente ele quer. E depois, olha só para você ver, eu já faço tudo de uma vez. Eu não preciso de... Eu posso fazer passo a passo? Posso. Mas eu posso, no mesmo comando, fazer tudo que eu preciso. Então, aqui, dessa forma aqui, eu crio a variável ocean code. E já vou criar uma variável code também, com o if tem. If ocean code é igual a... Aí, lembrando que o i, aí no caso vai ser uma variável categórica, né? Então, olha só, entre aspas, then ocean igual a Índia. Else, quer dizer, agora eu vou utilizar o comando else. Se ocean code é igual a then é igual a Atlântica, else ocean Pacífico. O que ele quer dizer aqui? Que toda vez que tiver o i, o ocean vai ser o Índia. Toda vez que tiver o a, o ocean vai ser Atlantic. E se não tiver nem I nem A, o que sobrar vai ser Pacific. Certo? Então, o comando, na realidade, quis dizer isso. Vamos passar e vamos passar isso aqui. A gente vê como é que fica. Vamos criar as variáveis. Vamos parar aqui, né? Na verdade, quem sabe dessa observaçãozinha ali, mas eu já coloquei também. Então, ok. Vamos pegar só essas variáveis aqui que me interessam. Ó. Ok. Então, né, meu banco, 3.108 linhas, minhas 5 variáveis. Então, as variáveis estão aqui. Ok? Não? Vamos lá. Vamos continuar a nossa sequência aqui. Então, foi o que a gente fez aqui. Mas aí... tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos printar o banco. Vamos tirar uma frequência também da variável ocean e ocean code que eu criei. Porque são as variáveis que toda vez, né, que eu crio uma variável, eu tenho que explorar essa variável. Cássia, você poderia ter explorado a variável base? Deveria. Então, sempre quando eu vou criar uma variável, primeiro eu exploro a variável que eu vou utilizar. Só que aqui a gente já está indo direto para a gente poder não ficar perdendo muito tempo, tá, gente? Então, meu banco está aqui. Eu prefiro vê-lo dessa forma do que do outro jeito. A minha frequência está aqui. Mas não estou gostando. Eu não estou gostando do que eu estou vendo. Por quê? O Ocean Code, que foi o A, 15%. Beleza. Então, já que o A corresponde ao Atlantic, tem que coincidir as porcentagens, né? O Atlantic da minha Ocean, 15,14%. Beleza. E de Oceano Índico, 21,55, 21,55. O P de Pacífico, 62,80 e 63,31. Epa, tem uma coisa errada, não era, tem que ser as mesmas frequências. E esse Azinho aqui, que A que é esse? Certo? Então, esse A aqui é uma surpresa para mim, é uma coisa que eu não esperava. Então, tem um errinho aqui, tá, gente? Então, por isso que é sempre bom a gente explorar as variáveis, né? E é o que está falando aqui, né? As variáveis, esse Oceano Pacífico 63%, não coincide com esse Pacífico, que na verdade é essa diferençazinha aqui, né? Então, é que o nosso coleguinha que está falando, ele está achando que tem alguma coisa errada nisso, ele está meio, mas mesmo assim, ele quis levar esse banco para o orientador dele, para o chefe dele. Aí, chegando lá, o chefe deu uma bronca nele. Por quê? Esse banco está errado. Por que ele está errado? Como que esse A aqui, que você colocou no seu comando que o A seria Atlântico, como que esse A vira Pacífico? Como é que você me explica isso? E como que é Pacífico? Não pode ter Pacífico, tem que ser Pacific. Eu quero que você refaça esse banco, refaça os comandos e gere esse banco para mim de novo. Então, vamos lá. Então, o que está errado? Então, vamos corrigir os erros. Os erros aqui. Bom, então vamos lá. Corrigindo os erros, né? Então, Storm Summary é igual a
Ah, mas aí, Cássia, olha só, se você tivesse explorado a variável base antes de meter essa variável e criar as variáveis novas, talvez você não teria cometido esse erro. Sim, talvez eu não teria cometido esse erro, porque eu ia ver, gente, deixa eu voltar aqui nesse banquinho aqui, ó, só para vocês, eu não vou ficar me delongando muito com isso, pra gente não perder muito o nosso tempo, né? Vamos só printar o banco original, vou pegar o banco original, né? Vou pegar aqui só pra gente ver. Olha só, a variável base, você lembra? A gente já fez uma aula anteriormente sobre essa, que tinha variáveis com letra minúscula. Ah, mas eu dei sorte porque a variável com letra minúscula, na primeira linha, eu consigo enxergar. Mas quem me garante, esse banco tem 3.000 linhas, quem me garante que lá na frente essa variável também não estaria minúscula? Ou qualquer outra dessas, né? WP, SI, sei lá. Então, isso foi um erro de digitação. Então, a gente não pode confiar, gente. Esse tipo de erro é muito comum. O banco, eu deveria ter explorado essa variável base primeiro, antes de rodar o meu comando. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir, vamos voltando aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu selecionei o meu banco, ou eu vou criar novamente o banco Storm Summary 2, a partir do Storm Summary. Olha só, eu dei o comando land, vocês lembram aquele comando, gente? Que eu dei aqui para vocês, ó. Que aqui ele é uma forma que seria como se fosse uma formatação, mas também é uma forma da gente criar uma condição que a variável que eu estou criando, eu quero ela com 6 dígitos, quando eu estou trabalhando com colunas de variável sobre caractere. Então, eu estipulei que ele tem 8 dígitos, porque aí vai caber a minha palavra Atlântico, Pacífico toda, né? Vou manter as variáveis que ele pediu. Base é igual uppercase base. Olha só, quando eu coloco, vocês lembram desse comando? Uppercase, o que ele faz? Eu vou transformar toda a minha variável em letra maiúscula, em caixa alta. Então, mais uma vez, deixar tudo em caixa alta, deixar só primeiro, deixar tudo em caixa baixa, não é perfumaria. Muitas vezes, muitos comandos do SAS, ele entende caixa alta e caixa baixa como coisas diferentes. Então, quando você coloca uppercase base, vai ficar tudo maiúsculo. Aí, depois eu posso continuar com os comandos que eu já tinha feito, né? O Ocean Code eu vou subtrair, vou deixar só o segundo dígito do base e vou criar a minha variável Ocean de novo. Vamos rodar e vamos já printar o banco para ver como é que vai ficar. Aí, agora, lindinho, o NA ficou maiúsculo. Aí sim, a minha Ocean Code vai ser o A, bonitinho. E ele vai chamar ela de Atlântica. Então, fechou bonitinho. E o Pacífico ficou bonitinho, né? Quando eu tiro a frequência, agora deu certinho. 15,65, Atlântico 15,65 e 21,55, 21,55. P, 62,8, 62,8. Aí agora tá tudo bonitinho e endcode. Então, dando sequência aqui, aí o professor explicou para ele o que tem que fazer. Não, você só precisa deixar a variável base só com letra maiúscula, formatar o tamanho da variável Ocean para 8 dígitos. Bom, só para finalizar, gente, a gente não vai fazer nenhuma prática com relação a isso, senão a aula vai ficar muito extensa. Bom, você também pode utilizar o comando AND. Olha só que legal. Se eu posso meio que fazer combinações do meu if-then. Olha que legal. Por exemplo, né? Se if mpg underline seed é superior a 26, and, quer dizer, eu estou pondo uma condição e eu estou trabalhando com duas variáveis ao mesmo tempo. mpg underline highway é superior a 30, then eficiência é igual a 1. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma variável eficiência.
a partir de duas variáveis. Olha que legal. Ele pegou a variável sit. Então, são duas condições que tem que ter. Então, por exemplo, aqui tem sit, tem. Se o sit é maior que 26 e se o MPG é maior, vou pegar aqui com 1, aqui, ó. Se o sit é maior que 26, 28 e o MPG é maior que 30, 34, a categoria é 1. Se for maior que 20, agora, do contrário, quer dizer, né? Porque na realidade essas combinações aqui a gente consegue N resultados, né? Do contrário, aquilo tudo que não tiver satisfazendo essas duas condições vai ser o 3. Então tem um 3 aqui. Tá bom? Manter as variáveis que ele quer e bora. Então, a gente pode usar o AND, ou pode usar o OR. Isso aqui é muito legal, gente. Esse comando a gente trabalha demais com ele. Vale a pena vocês terem uma atenção com ele aqui, tá bom? Bom, gente, então o comando ifden, eu deixei essa aula, já durou até o quê? 35 minutos. Só para falar de ifden, que eu acho que é muito interessante vocês tomarem uma atenção, derem uma atenção especial, vocês vão utilizar muito esse comando, tá bom? A próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem SQL. Até lá, um abraço para todos.